Bom, pessoal, eu vou iniciar aqui a correção das atividades da rotina de matemática da data de hoje, tá? Que é dia 30 de março, da segunda-feira, tá? A primeira atividade que a gente tem, a questão 1, ela traz o seguinte, ó. Dos 30 estudantes de uma sala de aula, apenas 9 têm mais de 13 anos de idade. Então, eu tenho uma sala de aula com 30 estudantes, tá? E só 9 deles têm mais de 13 anos, tá bom? São essas informações que o probleminha traz pra gente. Daí, ele pede a fração dos estudantes de sala de aula com mais de 13 anos, tá? Ele quer a fração que representa essa quantidade. Como que a gente resolve isso, tá? A fração, ela apresenta dois números, um número embaixo e um número em cima, tá? O número de baixo a gente chama de denominador e o número de cima de numerador. O número de baixo, ele tem que trazer para a gente a quantidade de coisas. E o número de cima é quantas dessas coisas eu peguei. No caso dos estudantes da sala de aula, qual que é o total de estudantes? Não é 30? Então, desses 30, 9 tem mais de 13 anos. Então, o número de baixo ele tem que ser o 30 e o número de cima tem que ser o 9. O 30 porque é o total de crianças e 9 porque é a quantidade de crianças selecionadas que tem mais de 13 anos, tá? Então, a resposta certa é a letra D, 9 sobre 30, tá bom? A questão 2. A professora de matemática do 5º ano apresentou algumas igualdades para sua turma. Dentre elas, a que está correta é... Então, aqui eu tenho várias frações e elas foram transformadas em números decimais. Eu preciso achar a fração que está com uma igualdade correta. A fração, ela nada mais é que uma divisão, tá? Esse sinalzinho, esse tracinho, ele significa divisão. Se eu for olhar todas as respostas, por exemplo, aqui na letra B, ó, 4 sobre 2 é a mesma coisa que 4 dividido por 2. 4 dividido por 2, a gente sabe que é 2, não 3. Então, a gente já sabe que está errada. 1 sobre 2 é a mesma coisa que 1 dividido por 2. Então, se eu tenho R$1 e eu dividi em duas partes, dá 50 centavos. Não 0,2, tá? Daria 0,5. 3 sobre 2. 3 dividido por 2 dá 1,5, 1,5 e não 1. Aqui na letra A, que é a nossa resposta certa, ela diz o seguinte, ó. 1 sobre 4 é a mesma coisa que 1 dividido por 4. Se eu dividir R$1 em 4 partes, eu vou ter 4 moedas de 25 centavos. 25 mais 25, 50. Mais 25, 75. Mais 25, 100 centavos ou R$1, tá? Então, 1/4 ou 1 sobre 4, 1 dividido por 4, é igual a 0,25, tá bom? A questão 3. Márcio trabalha em uma biblioteca e organizou os livros de matemática, português, geografia e inglês, obtendo a seguinte quantidade. Então, eu tenho aqui uma expressão numérica, tá? Nas expressões numéricas, a gente começa sempre multiplicando, tá? Começa sempre pelas multiplicações. E só depois a gente vai para a soma, tá bom? Então, aqui, 2 vezes 100, 2 vezes 1.000, desculpa, dá 2.000. Nossa, que torto. Mais 3 vezes 100 dá 300. Mais 5 vezes 10, 50. E aí, o mais 9 que eu coloco junto aqui, tá? Daí, é só eu compor meu número, 2.000, mais 300, mais 50, mais 9, 2.359, tá? Então, sempre que vocês tiverem uma expressão numérica, começa sempre pela multiplicação. E só depois que você vai somar para a sua expressão dar o resultado correto, tá bom? Bem, aqui na questão 4,
eu tenho polígonos, tá? Polígonos são figuras que têm todos os lados retos e se fecham, tá bom? Os polígonos, ele quer saber qual desses não tem o mesmo número de vértices dos outros, tá? Que ele tem um número de vértices diferente. A quantidade de vértices, ela é igual à quantidade de lados, tá? O vértice é nada mais, nada menos que cada cantinho do seu polígono, tá? Então, eu tenho aqui quadriláteros. O que são quadriláteros? Figuras de 4 lados. Essas figuras de 4 lados, os quadriláteros, elas vão possuir, então, 4 vértices, tá? Tanto a figura 1 quanto a figura 2 e a figura 3 possuem 4 lados e 4 vértices. Já a figura 4, ela é um pentágono, ela possui 5 lados. Então, se ela possui 5 lados, ela possui 5 cantinhos ou 5 vértices. Então, a minha resposta certa é a letra D, ó, polígono 4. Ele que possui a quantidade de vértices diferentes dos outros polígonos, tá? Questão 5. A aula da Rosana começa às 7 horas e termina às 11 horas e 30 minutos. O tempo de duração da aula de Rosana é D, então você vai ter que transformar as suas horas em minutos. Das 7 até as 11h30, dá 4 horas e meia, tá? Ou 4 horas e 30 minutos. Essas 4 horas nada mais são do que 60, mais 60, mais 60, mais 60. Cada uma hora possui 60 minutos. Se você somar aqui, ó, 60 mais 60 dá 120, mais 60 mais 60, 120, 120 mais 120, 240. E aí você soma 240 com os 30 minutos da meia hora ali. Dá um total de 270 minutos, tá? Então, era só transformar as horas em minutos, cada uma hora possui 60 minutos. E a resposta certa, então, é a letra B, 270 minutos. Questão 6. Considere a malha quadriculada a seguir, que contém uma figura poligonal. Então, a gente tem aqui uma figura, os quadradinhos, tá? E pede o seguinte: sabendo que o lado de cada quadrado mede 1 metro, a medida do contorno dessa figura é D. Se ele quer o contorno, ele quer o perímetro, tá? Da figura, é para você contar os quadradinhos que tem do lado de fora, tá? Então, vamos contar, ó. Essa parte aqui de cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Do lado, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Então, a resposta certa é a letra C, 34 metros, tá? Cada quadradinho aqui, você vai contando só a parte de fora, essas entradinhas é importante contar também, tá? Dá 34 metros. Facinho, tá? Contar só o ladinho de fora. A questão 7. Paulo está estudando matemática e resolveu a operação 36 vezes 12. A questão 7, ela quer o resultado da multiplicação, tá? Eu já deixei a multiplicação montada aqui do lado. 36 vezes 12. Multiplicação com fatores de 2 números, tá? Tanto em cima quanto embaixo, você tem que fazer essa continha de mais, pulando uma casinha. Lembra que eu expliquei para vocês que quando a gente soma, para a gente poder fazer a multiplicação da dezena, porque aqui eu tenho a casinha da unidade e a casinha da dezena, tá? Para a gente poder fazer a multiplicação da casinha da dezena, você vai ter que pular a casa das unidades na segunda conta. Então, vamos lá, ó. Aqui eu coloquei
36 vezes 12. Você começa multiplicando pelo 2, tá? Aqui, ó. 2 vezes 6 dá 12. Eu coloquei o 2 aqui e subi 1. Umzinho sobe lá em cima, tá? 2 vezes 3 dá 6. Mais 1, 7. Dá 72. Aí você vai pular aqui a casinha da unidade para poder multiplicar pela dezena, tá? Então, vamos lá. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3. E aí, você vai fazer a sua soma. Você não vai somar o 2 com o 6, tá? O 2, ele tá em cima do maisinho. Tem gente que, em vez do maisinho, coloca o 0. E tá tudo bem, tá certo também, tá? É como se fosse um 0 aqui embaixo mesmo. Então, 2 mais 0, 2. 7 mais 6 dá 13. Aí, eu coloco 3 e subo 1. O 1 não vai subir aqui na multiplicação de novo, porque você está fazendo a soma agora, tá? Aí, 3 mais 1, 4. Então, o resultado da nossa conta é 432. A última questão é a questão 8, tá? Na questão 8, diz o seguinte: Marcos está voltando de seu trabalho para casa, conforme mostra a figura a seguir. Aí a gente tem essa reta, e essa reta ela está aumentando de meio em meio, ou de 0,5 em 0,5, tá? Do 0,5 foi para 1. Do 1, se eu aumentar meio, vai para 1,5 ou 1,5. De 1,5 mais meio, vai para 2. 2 mais meio, 2,5 ou 2,5, que é onde está o nosso carrinho. Então, ele está em cima do 2,5, que é a letra A. 2,5, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar, tá bom?